Gênesis capítulo 37, versículo 12 está escrito: Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou: Vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: O que você está procurando? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: Foram embora daqui. Ouvi quando disseram: Vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles os viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: Lá vem um grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Seja muito bem-vindo. Esse é o segundo vídeo da série sobre a história de José. E no vídeo de hoje nós daremos seguimento à história desse grande personagem. No primeiro vídeo nós vimos que José era um homem sonhador. Nós aprendemos com José sobre a importância de nós termos sonhos e de nós alinharmos a nossa vida, os nossos planos e nossos projetos aos sonhos de Deus. No vídeo de hoje nós aprendemos que José era um homem injustiçado. Se no vídeo anterior nós vimos que ele era um homem sonhador, agora ele era um homem injustiçado. Quando de nós passamos por situações semelhantes, não é mesmo? Somos injustiçados, passamos momentos onde as pessoas planejam mal contra nós, mesmo nós não fazendo nada contra elas. Com a história de José nós aprendemos que muitas vezes nós, mesmo fazendo bem, mesmo cumprindo princípios, tendemos a também sofrer, porque o sofrimento, as coisas ruins estão para todos, infelizmente. E com José nós aprendemos a importância de nós não nos abalarmos frente às coisas ruins que as pessoas fazem. Então nós iniciamos o texto de hoje falando que José tinha ido ver como estava o rebanho, como os irmãos dele estavam apacentando o rebanho em Siquém, como ordem do seu pai. José, sendo um homem obediente, sendo um homem que cumpria e honrava o seu pai, segue aquilo que o pai dele fala. Então ele vai e busca encontrar os seus irmãos para ver como eles estavam apacentando os rebanhos. Contudo, uma vez que ele vai e se dirige até os seus irmãos, que já invejavam José, vocês lembram isso? Existia inimizade porque Jacó amava mais a José do que os outros irmãos, havia dado uma túnica talar de mangas compridas, uma túnica colorida, como sinal dessa aprovação, dessa preferência que Israel tinha com José. E quando os irmãos dele o veem vindo em sua direção, planejam o mal contra ele. E isso também ocorre conosco, não é mesmo? Quantas pessoas planejam mal contra nós? E o que nós iremos fazendo? O que nós fazemos com aquilo que os outros fazem conosco? Isso é algo a ser pensado. José, quando é planejado mal contra ele, faz algo muito bom. Faz algo que é digno de ser inspirado. E nós iremos ver ao longo da história. Continuemos. Versículo 21. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos dele e disse: Não lhes tiremos a vida. Rúben disse mais: Não derrame sangue. Jogue um rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou aos seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: O que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vender os ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: Achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. O animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas
vestiu-se do pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Aqui é um momento de tristeza, um momento crítico, muito triste, onde nós vemos a tristeza, o quão pecador, o quão mal o homem pode ser com o seu próximo. Aqui os irmãos de José chegam ao ponto de vendê-lo. Primeiramente eles intentam derramar o seu sangue, matá-lo, de fato. Contudo, Rúben intervém e fala que não era lícito fazer isso. E para livrar José, talvez Rúben indica para eles colocarem José dentro de uma cisterna que estava vazia. E imaginem o quão difícil deve ser. Eu tenho claustrofobia, então um lugar fechado para mim é horrível. Imagina você estar dentro de uma cisterna, dentro de um poço vazio, onde você estava lá dentro no fundo e olhava para cima e não tinha como sair, porque as pessoas haviam abandonado lá. E o pecado, o mal, a maldade dos irmãos de José ainda é maior, porque eles, no versículo 25, é descrito que eles sentaram-se para comer. Imagine, eu consigo imaginar José gritando, clamando para que seus irmãos o tirassem, mas eles, com essa maldade, eles com sua inveja, com sua inimizade, não ouviram, ou fingindo-se não ouvir, e comeram, ficaram lá normalmente, como se não houvessem feito nada errado contra José. Ainda, Judá, então, tenta intervir para que não matassem a José, e ao ver uma caravana de ismaelitas, de mercadores, vindo de Gileade para o Egito, pede e ordena que eles colocassem José à venda. Olha só, Judá talvez tente salvá-lo, mas isso é algo totalmente desumano também, vender uma pessoa como se fosse um objeto. E aqui eles vendem ele por 20 moedas de prata, o preço de um escravo na época. E eles concordam e o vendem. E quando Rúben vê isso, ele pensa: nossa, o que eu vou fazer? Ele era um dos irmãos mais velhos. E ele não sabe o que fazer quando percebe a maldade que haviam feito com José. Aqui então eles decidem fazer um engano com o pai, com Israel. Pegam a túnica, pegam um bode, sacrificam e com sangue mostram a Israel, falando que o filho dele havia sido morto. E eu imagino também a tristeza enorme que Jacó tem ao ouvir essa notícia. Ele fala que chorando desceria à sepultura para junto do filho. E a história conclui nesse capítulo 37 falando que os midianitas venderam José a Potifar, o oficial do faraó, comandante da guarda. Nesse momento eu gostaria de concluir essa mensagem aplicando aquilo que foi lido aqui. Eu iniciei falando sobre José, o injustiçado. Quantos de nós passamos por situações onde nós somos injustiçados, não é mesmo? José aqui, nesse texto, ainda não realiza, não faz nada, não reage. Mas eu posso entender, através das entrelinhas, que José, ainda que não houvesse expressado palavras, ainda que não houvesse feito nada, nós podemos entender que ele era um homem justo, que ele era um homem bom. Porque se fosse alguém que deixasse ser levado pelas emoções, pelos afetos, pelas paixões, talvez iria gritar contra seus irmãos, talvez buscaria lutar contra eles. Mas não, José, sendo um homem bom, que no vídeo anterior nós falamos que era um homem sonhador, agora se passa por alguém injustiçado e que decide encontrar sua justiça em Deus, decide entregar o controle da sua vida em Deus. Então essa é a primeira parte que nós aprendemos da fase de José como injustiçado. É importante nós entregarmos o controle da vida a Deus. Ainda nós entendemos que, mesmo que seja triste, mesmo que nós passemos por injustiça, mesmo que nós soframos o mal pela mão dos outros, nós precisamos continuar, precisamos permanecer firmes, mesmo que soframos, mesmo que, como José, nós sejamos vendidos pelos nossos próprios irmãos, mesmo como José, nós passemos por mortos para nosso pai, mesmo como José, nós sejamos expulsos para um lugar distante de nós. E sobre expulsão, eu gostaria de falar isso no vídeo próximo, mas eu lembro que Tiago Brunet também fala que José aqui passa pela zona de expulsão, onde Deus maquina, persuade e prepara tudo para que José saísse da sua casa para ir até o seu destino, onde nós também somos expulsos para um lugar onde, de acordo com essa vontade, nós não iríamos certamente, mas que Deus certamente tem algo a realizar em nossa vida, como fez a de José. Espero que esse vídeo possa servir para a sua reflexão, para a sua edificação. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas.